Uma pergunta que eu tenho está relacionada ao meu passado. Eu definitivamente cresci como ateu e continuei ateu por alguns anos durante a faculdade. Mas quando falamos sobre moralismo ou padrões morais, como podemos conciliar os padrões morais que vemos no Antigo Testamento com os padrões morais do Novo Testamento? Quando me refiro ao Antigo Testamento, normalmente estou falando especificamente de livros como Josué e Juízes, onde vemos os israelitas entrando em Canaã, conquistando reinos, e o texto diz para dedicar tudo à completa destruição: homem, mulher, gado, tudo destruído, queimado e morto. Também vemos mulheres sendo feitas escravas ou integradas às famílias. Por outro lado, vemos que o Deus do Novo Testamento afirma que toda vida tem valor, que cada vida tem significado e que ele morreu por esse significado. Mas ainda assim vemos todas essas pessoas morrendo. Tem um monte de questões aí. Vamos pegar só a mais difícil, que eu acho que é esta aqui. Deus é imoral por matar os cananeus? É basicamente disso que você está falando em Josué. Bom, primeiro, a pergunta que eu quero fazer é: se Deus não existe, por que qualquer atrocidade do Antigo Testamento seria errada? Ateus normalmente respondem a esse tipo de pergunta. Sei que você não é ateu, mas quando dizem o Deus da Bíblia é imoral, eu paro e pergunto: qual é o seu padrão moral? Porque se você é ateu, não existe um padrão moral absoluto. É só a sua opinião. Agora, uma pergunta justa que um ateu poderia fazer seria: ok, mas você está dizendo que o seu Deus é amoroso, então isso é um problema dentro da sua própria cosmovisão. Então a próxima pergunta que faço é: Deus é arbitrário ou ele dá razões para julgar as pessoas no Antigo Testamento? Boa pergunta. Ele dá razões. Ele não simplesmente acorda como um chefe da máfia e diz: hoje quero os cananeus mortos. Ele teve motivos para isso. E provavelmente o principal motivo, depois de 400 anos de avisos, é que os cananeus estavam sacrificando seus filhos ao deus pagão Moloque. Esse era um ídolo de metal, aquecido até ficar incandescente, e eles colocavam seus bebês nos braços dessa estátua, assistindo seus filhos serem queimados vivos. Na verdade, Plutarco, um escritor grego, não está na Bíblia, escreveu que os moradores batiam tambores ainda mais alto durante esses sacrifícios, para que os pais não ouvissem os gritos dos próprios filhos sendo sacrificados. Agora, em toda a universidade que eu visito, normalmente um ateu se levanta e diz: se existe um Deus bom, por que ele não impede todo o mal no mundo? Bem, aqui está uma situação em que Deus viu o mal e disse: chega, precisamos acabar com isso. Israel, vamos lá acabar com isso. E agora estão reclamando. Então, por que reclamar que Deus não impede o mal e depois reclamar quando ele impede? Agora, o que eles dizem é: sim, mas Deus foi longe demais. Ele mandou exterminar todo mundo, inclusive as crianças. Deus está punindo os cananeus por matarem crianças e então ele manda ir lá e matar todo mundo. Como isso faz sentido? Bem, há duas formas de olhar para isso. Uma delas está num livro escrito por Paul Copan, não sei se você já ouviu falar. O livro se chama Deus é um Monstro Moral. Copan é um especialista no Antigo Testamento e ele explica que quando você lê algo como, por exemplo, em Deuteronômio 7, onde está escrito para destruir completamente aquelas nações, o que muitos interpretam como incluindo homens, mulheres e crianças, você precisa entender que isso é o que chamamos de linguagem hiperbólica. Porque se você continuar lendo o próximo versículo, ele diz: e não se casem com eles. Aí você para e pensa: espera, se vocês acabaram de destruir todos eles, como podem se casar com eles? Eles estão mortos! O ponto é que na cultura do Antigo Oriente Médio, usavam esse tipo de linguagem para enfatizar que deveria haver uma vitória decisiva. Não significava literalmente matar todos. É como quando a gente diz hoje: os Chiefs aniquilaram os Rams. A gente não quer dizer que os Rams deixaram de existir, certo? É só uma forma forte de dizer que eles perderam feio. Essa é uma visão. A outra é a visão tradicional. Diz que Deus realmente queria que eles tirassem aquelas vidas. Então, o que dizemos diante disso? Vamos considerar a visão mais difícil, que Deus realmente disse que todos deveriam morrer. Deus pode fazer isso? Aqui está a minha pergunta. Deus comete assassinato ao tirar vidas na Terra? Quando alguém morre, Deus está assassinando essa pessoa? Não, Deus não pode ser acusado de assassinato, porque ele é o criador da vida. Então, quando ele tira a vida de alguém, essa decisão pertence a ele. Ele pode ressuscitar a vida, nós não podemos. Nós não temos autoridade para tirar a vida, mas Deus tem. Então, se Deus quiser tirar a vida de alguém, ele pode, se tiver um motivo para isso. Ele pode até explicar o motivo, ou não, mas ele tem autoridade para isso.
Na verdade, se o cristianismo for verdadeiro, as pessoas não morrem de fato, elas apenas mudam de lugar, certo? Elas passam de uma vida para outra. Então, Deus tem o direito de levar alguém para a próxima vida, seja essa pessoa uma criança de 2 anos ou um idoso de 82. Deus pode fazer isso, nós não podemos. Agora, mais uma coisa sobre isso, Paul Copan entra em muito mais detalhes do que eu aqui. Mas um ponto adicional importante. Precisamos reconhecer que a teocracia do Antigo Testamento foi algo único e temporário. Não era o ideal eterno, mas um meio para chegar a uma nova aliança. Deus queria levar o povo prometido à terra prometida para que, a partir deles, viesse o Messias prometido. E esse Messias seria uma bênção para todo o mundo. E se ele deu 400 anos de avisos aos cananeus, que praticavam coisas detestáveis, e mesmo assim eles não pararam, então, com criaturas livres, a única opção de Deus naquele ponto era usar a força para expulsá-los. E aparentemente foi isso que ele fez. Deus pode fazer isso. Nós não podemos. Mas Deus pode. Agora, quanto ao próximo ponto, o Antigo Testamento, como eu disse, foi temporário. E nunca foi pensado para ser a lei ideal para todos os tempos. Na verdade, tudo a partir de Êxodo 20, incluindo os 10 mandamentos até Deuteronômio, não se aplica diretamente aos cristãos. Você sabia que os 10 mandamentos não se aplicam diretamente aos cristãos? A não ser que sejam repetidos no Novo Testamento. E 9 dos 10 mandamentos são repetidos. O único que não é repetido é o mandamento de guardar o sábado. Por quê? Porque quem é o nosso sábado? Jesus. Ele já veio. O sábado é o nosso descanso. Portanto, a menos que algo seja reafirmado e renovado no Novo Testamento, não é aplicável aos cristãos hoje. E isso não é algo que se ensina com frequência nas igrejas. Muitas vezes nós simplesmente abrimos a Bíblia como se fosse um livro de sorte, colocamos o dedo em um versículo e começamos a ler. Mas não é assim que a Bíblia foi feita para ser lida. Na verdade, isso vai soar meio chocante, mas não existem versículos na Bíblia. Você sabia disso? Não há versículos na Bíblia. Os versículos foram adicionados há cerca de 500 anos para nos ajudar a localizar os textos. A vantagem dos versículos é que nos ajudam a navegar pelo texto. A desvantagem é que tendemos a pensar que esses versículos são como verdades isoladas que podemos aplicar fora do contexto. Mas essa não é a forma como a Bíblia deve ser lida. O único lugar onde isso pode funcionar é em Provérbios. Na maioria dos outros casos, você precisa entender o contexto e o que está acontecendo na passagem. Faz sentido? Sim, senhor. Ok. Tem muito mais sobre isso no livro, por sinal. Por favor, leia o livro. Não o meu. O livro de Paul Copan, chamado Deus é um Monstro Moral? Ok, obrigada. Obrigado. Ótima pergunta.